Como vai você? Tudo bem? Consultório começando, mas é tão bom repetir esse encontro com você que eu gostaria que fosse todos os dias, para dizer coisas bonitas ao seu coração e para receber de você o carinho de sempre. Obrigada, você que se reúne em família, você que está só, você que nos acompanha pela internet. De todas as formas, até ter você pertinho da gente é sempre muito, muito bom. Que decisões anda tomando, que resoluções tem colocado em prática? Eu espero que você tenha sido daquelas pessoas, esteja sendo daquelas pessoas que, apesar dos pesares, decide ir adiante, mesmo com as quedas, mesmo com as dificuldades. Eu tenho encontrado pessoas que tomam excelentes decisões. E opa, eu sou uma delas. Mas tem um dia em que você olha para si mesmo, para o que faz e diz, como assim? Eu mesmo sabendo o que é certo fazer, não faço. Mesmo assim, sabendo como deveria ter falado, como deveria ter me comportado, como deveria ter pensado, reagido, como não fiz? Bate aquele desânimo, aquela vontade de desistir e aquela velha frase, já tentei tantas vezes e eu não consigo. Ah, mas essa frase realmente rouba a energia da gente. Mas todas as vezes que começa aqui o meu programa, eu gosto de incentivar você a não desistir. Todas as vezes que eu me olho no espelho e estou com essa ideia de, puxa, já tentei tantas vezes. Ô, Darleide, por que fez assim outra vez? Eu quero sempre me lembrar das minhas próprias palavras, mas muito mais da palavra de Deus, que diz: seguindo para frente, para o alto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, firme. E ainda, como o apóstolo Paulo bem disse, e é tão próprio de nós, essa mesma palavra, aquelas coisas que eu quero fazer eu não faço, aquelas que eu planejei não fazer, essas faço. Ah, que luta! Então, luta é de todos, dos profetas, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Agora, recompensa só tem para aqueles que não desistem. Não desista você também. Não desista. Continue. Vá à luta, vá firme. Aconteça o que acontecer, mesmo que você tenha errado outra vez, não acertou como havia planejado, não desista. A cada passo, a vitória chega mais perto, fica mais perto. Não desista. E tem pais querendo quase que desistir da educação dos filhos, querendo desistir dos próprios filhos, querendo desistir da esposa, do casamento. Não vai desistir, não. Desistir é coisa para os fracos. Você é forte. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Hoje nós vamos aqui falar de um dos pilares da vida humana, ou melhor, das famílias especialmente, que têm filhos, os mais novinhos, os adolescentes. E nós vamos dar continuidade a um momento já acontecido aqui no consultório de família, de uma conversa em torno desse tema, mas sempre fica muita coisa ainda em aberto e nós vamos falar agora especialmente para os pais e para os adolescentes, para os jovens, mas sabe aquela conversa que dá para todo mundo sentar, prestar atenção, porque passa por cada um de nós em algum momento? Pois é. Num programa anterior, esse nós estamos dando sequência a ele, nós falamos sobre a força dos filmes, do cinema, da música, né, dessa linguagem de mistério, de aventura, de força, o uso da morte como um elemento central para ser um atrativo para os adolescentes, para os jovens. Sabe essa história dos vampiros? Lembram que a gente falou dessas coisas aqui já no consultório de família? E aí, qual é o impacto que isso provoca? O que nós podemos olhar e de pronto identificar como sendo resultado disso tudo que nós vamos guardando na memória, que é a nossa retina, que o nosso olho vai guardando, levando até o cérebro? O que acontece? O que está acontecendo com a mente dos nossos filhos? O que dizer sobre essas questões? Aqui no programa de hoje, além de você que é meu convidado, minha convidada muito especial, ele volta aqui comigo, o pastor Denison. Bem-vindo! Obrigado, Darleide. Obrigado por mais uma vez poder estar com você aqui nesse lugar especial, nesse consultório especial. E ele que é apresentador do programa Minha Vez. Como é que é a sua experiência agora à frente de um programa de televisão, já tem um tempinho, e com essa linguagem específica para jovem, para adolescente? Você sabe, Darleide, que é um desafio muito grande
Um desafio muito grande porque a gente quer chegar exatamente no coração deles para ajudá-los a tomar essa decisão muito especial. É um desafio e um desafio muito gostoso. Assim, é muito, como é que eu diria assim, eu me sinto cada vez mais fantástico, eu estou crescendo juntamente com eles. Essa é a ideia. Motivador, é motivador, né? É inspirador. Desafiador também. Sim, é um desafio muito grande. Quando me chamam para fazer palestras em colégios, eu fico bastante reticente e é um dos únicos convites que eu procuro atender de uma outra maneira e, sabe, dizer, vamos deixar para depois, ou às vezes assim, não vou. Porque o jovem, o adolescente especialmente, ele é muito exigente. Então, assim, lidar com essa turminha é de uma dedicação exclusiva, tem que estar antenado, ligado, participando ali com eles. E então, parabéns para os professores, para os que estão à frente dessa turminha e transmitindo para eles conhecimento, mas tem que ser do jeitinho que eles possam absorver, né? É exigente, é desafiador, enfim. Que bom que tem o programa Minha Vez. E esse é o nosso desafio. Quero aproveitar, Darlete, mandar um abraço especial justamente para os nossos amigos que fazem o programa Minha Vez. São todos voluntários. E um grande abraço para vocês, porque vocês ajudam a construir esse universo para os adolescentes. E ele atua como pastor no IABC, Instituto Adventista Brasil Central. Isso. Um lugar de gente feliz, no coração de Goiás, quase vizinho a Brasília, mas ainda em Goiás, né? Entre Goiânia e Brasília, fica bem no miolo. Coladinho ali, colégio incrível, muito, muito gostoso. Às vezes que vou ali me sinto muito feliz. Um beijo para todo mundo aí do IABC. E uma das suas temáticas, ao abordar temas que o jovem goste e seja atraído por ele, é o impacto do cinema, da música e etc, etc. Fizemos um programa sobre. Pastor, como que a gente olha para o adolescente hoje e pode identificar o impacto do cinema, da música, disso que nós colocamos, que eu coloquei agora, de modo que seja prático para os pais entenderem do que nós estamos falando? Darlede, a sua fala inicial, quando você estava ali chamando as pessoas a sentirem esse poder da decisão, ali revelou. Exatamente essa é a questão. Você descobre o impacto que a literatura, que o cinema tem na vida de uma pessoa pelas escolhas que ela faz. Agora, isso torna-se, assim, é muito mais profundo quando você percebe que as escolhas da adolescência vão levar você por toda a vida. Tem um pesquisador, um psiquiatra europeu, o nome dele é Násio, ele diz que os adultos são aquilo que sobrou da adolescência. Então, tudo aquilo que você sofreu na adolescência, ou você resolveu ou não resolveu, você transporta isso para a vida adulta. Isso vale para tudo, ou seja, todas as informações, tudo aquilo que você viu, que você contemplou, que você ouviu, que você absorveu, todas as ideias que você falou assim, olha isso aqui, é por isso que eu me apaixonei. É isso que você vai levar para a vida adulta. Então, o jeito de lidar com a esposa, o jeito de lidar com os filhos, o jeito de lidar com o chefe de trabalho, no caso, se for dos seus funcionários, você é um patrão, alguma coisa assim, às vezes você nem sabe por que você está se comportando daquela maneira, mas eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. E muitas vezes não percebe que são coisas que ficaram ali. Desde a minha primeira infância, na adolescência consolidou mais ainda e não percebeu que já faz parte do seu jeito de ser. E não percebeu que isso foram sugestões que foram colocadas na sua mente. Interessante que você repara bem, tanto o cinema como a literatura, as músicas, eles não dizem uma vez só para você. Eles vão repetindo, repetindo. E, calmamente, assim, né? Calmamente. Parece que não tem uma pressa. Não. É só repetir muitas vezes a mesma mentira e ela se torna verdade, não é assim? Eles dizem para você que vale a pena você ver quantas vezes você quiser. Será que vale a pena? Porque você está repetindo o conceito, a ideia, e o seu cérebro vai dizendo, não, realmente, isso é verdade. Aí começa a fazer parte da minha vida e eu não percebo. Nossa, essa roupa, eu nunca gostei desse jeito de me vestir. Por que eu estou me vestindo assim? Tal. São sugestões que vão sendo colocadas na nossa vida. E qual é o perigo disso? Sem eu perceber, eu estou podendo destruir, eu posso passar a destruir minha vida e a vida das pessoas que eu mais amo. Em que área você percebe que esse menino, essa menina é mais afetado?
Olha, as áreas principais. O primeiro deles é o relacionamento entre eles, o relacionamento com os professores, a parte de relacionamento onde eles ficam mais vulneráveis. Tá? A segunda área que eu diria, não diria por grau de importância, mas outra é a própria espiritualidade. Esse conceito de qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, o que é importante para mim, quais são os meus valores mais importantes. Isso é espiritualidade para mim. Quando eu construo esses meus valores, eu demonstro aquilo que eu construí. E isso é afetado diretamente pela mídia, principalmente pelo cinema e pela literatura. E eles não percebem isso. E uma terceira questão que eu vejo é a própria questão da sexualidade em si. O namoro. Hoje, se eu falar assim, olha gente, dizer para você, segura para o casamento, não faz sexo agora não, tal. Vão rir da minha cara. Porque para eles, o que era para a gente beijar, na nossa época, né? A gente beijava até escondido do pai e da mãe, aquela coisa toda, tal, não estava namorando, até para pegar na mão dava um certo trabalho, aquela coisa. Não, isso é normal. Isso hoje é muito pouco. Normal. Um dia desses, uma das mães, não, o namorado da minha filha, ele pode vir aqui para minha casa, tal, isso é muito normal. Mas mãe, a gente está vendo que não é o melhor, tal, queremos aconselhar, muito jovem. Não, é minha filha, eu estou mandando, pode vir para minha casa. Então, assim, já enraizou tanto a cultura que eles não percebem que estão vivendo a cultura que não é a deles, que é de outros. E acham que tem escolha própria. Isso que é interessante, né? Quando você vê alguém vestindo roupa toda doidona, cabelão todo assim, tal, aquela coisa toda, né? Não, eu sou autêntico. Será? Às vezes está tomando decisões que foram influenciadas por outras pessoas e não perceberam. Ah, mas será, pastor? Aquele livro que eu estou lendo, não tem nada a ver, é um romance lindo, eles se amam e tal. E não percebem as sugestões que vão indo junto com o romance, junto com o beijo, junto com a carícia. Eu fico preocupado ao perceber que essa ideia do que eles chamam de literatura do jovem adulto, ela é pornográfica. E está na mão dos juvenis. Esses dias estava fazendo uma pesquisa de livros mais lidos entre juvenis e adolescentes, na lista dos comprados por eles, que eles disseram, nós lemos esse tipo de livro, literatura jovem adulto. Carregada de sensualidade. De sensualidade e tal. E isso afeta o comportamento, o meu jeito de me vestir, o que é namorar para mim. Então, são essas três coisas que a gente percebe que mais afetam. Os relacionamentos entre as pessoas, o próprio conceito da espiritualidade e a sexualidade completamente afetada. E então, como é que se faz uma abordagem que confronte esse modus operandi? Assim? Como é que essa política que é forte e que a gente já vê o resultado abertamente, não faz muito tempo que eu estive numa comunidade no norte do Brasil, entrevistando meninas, mães com 12, 13 anos, 14 anos de idade, com um neném no colo, meninas com 12 anos morando com homens de 28, 30 anos. E, menina, como assim? Normal, tudo bem, sabe assim? Faz parte da vida. Faz parte, então tá aí. Ou seja, essa política já está em vigor e a gente já vê o resultado. Como é que se confronta? Como é que você trabalha? Como é o seu discurso? Como é que você traz esse menino e essa menina para a compreensão de que essa política é defeituosa, é perniciosa e é destruidora? Leide, é só parar para pensar. É só você ver como a maioria de nós age para você descobrir como é que não é para agir. Eu vou explicar. Eles constroem todo o universo, a coisa mais linda, as histórias são recheadas de emoção, de aventura, eles se apaixonam, entram naquele universo. Isso é a minha verdade. Aí chega o diretor, o pastor, o pai, a mãe e briga, você está todo errado e vem com toda aquela linguagem negativa. Qual é o resultado? É óbvio que vai dizer, eu não vou te escutar, eu vou escutar o outro. Mas existem alguns princípios por trás que a gente tem que cuidar. E o primeiro deles qual é? O adolescente, quando ele confia em você, não importa a sua linguagem. Se ele confia em você, não importa a sua linguagem. Pergunte para qualquer adolescente aí, se você estiver aí do lado do seu pai, da sua mãe. Veja, quando o pai e a mãe não é de confiança para o adolescente, ele escuta os amigos, isso é óbvio. Então, o primeiro passo é uma relação de confiança. Eu já até pedi para alguns professores fazerem um teste. Tem alguns professores que a gente percebe a diferença. Tem alguns que são super sérios, bravos,
alguns chamam até de quadradinhos e tudo mais, tal, e outros são todos brincalhões, fanfarrões, aquela coisa toda. Muitos dos meninos, muitos dos garotos e garotas preferem acreditar no que o mais sério está dizendo do que no fanfarrão. Não é que ser fanfarrão está errado, nada a ver com isso. Aí você percebe que é a relação de confiança. Assim como muitos sérios espantam e muitos outros que são super divertidos conseguem atrair. Então não existe uma fórmula mágica, o meu temperamento, então não alcança o adolescente, não tem nada a ver com isso. Eu vou ter que entrar aqui num formato que para eu ser mais legal, para eles verem que eu sou mais legal. Isso até funciona. Se ele estiver realmente inteiro no propósito de chegar junto, né? Funciona um primeiro momento. Mas não pode fazer um tipo. Ele tem que ser, antes de qualquer tipo, confiável. Exatamente. Você consegue atrair um primeiro momento só. Se você, por exemplo, conversando uma vez com uma professora, falar, pastor, eu me visto igual a elas para poder chegar no mundo delas. Eu falei, filha, desculpa, com todo carinho, mas seus adolescentes acham que você está fora da casinha. Você não está no mundo certo, que você está sem noção. Por quê? Você não precisa necessariamente, é o seu jeito. Os adolescentes sabem que esse é o seu jeito de ser. Como eles são perspicazes em olhar e saber ele é confiável ou não. Demais. Né? Por isso o segredo está na confiança. Se eles percebem que você é uma pessoa íntegra, coerente, o que você fala corresponde com o que você vive. Não importa se você é uma pessoa mais séria ou mais divertida, eles vão te ouvir. Então, primeiro conselho para o pai e para a mãe, seja íntegro, pai. Seja íntegra, mãe. Quando você falar para o seu filho e para a sua filha que não pode assistir aquele determinado programa, não assista também. Porque o primeiro dia, primeira noite que perceber você assistindo, você lendo, você vendo, acabou todo o seu discurso, foi embora. Esse é o primeiro segredo, Darlene. Boa. Esse é o primeiro segredo. Aliás, bom segredo. Nós estamos conversando com o pastor Denison Cavalcante. Ele é apresentador do programa Minha Vez, aqui da Novo Tempo. E você tem a oportunidade de, aqui no consultório de família, saber inclusive dele como apresentador, dele como pastor, dele como influenciador de adolescentes e jovens, sobre essa temática, ampliando para o conhecimento da família, e você tem essa oportunidade aqui no consultório de família, inclusive também podendo perguntar, podendo interagir, mandar a sua opinião na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Outro ponto que você levanta com relação a essa maneira que nós precisamos encontrar de fazer um contraponto a essa política que destrói, inclusive, a capacidade de pensar, né? Às vezes a gente olha assim de modo geral, e parece que a gente está perdendo a capacidade de pensar. Alguém pensou por nós. Então, eu repito, como se fosse um bando de soldadinho de chumbo. E nem percebe. Nem percebe. Eu visto como todo mundo, eu falo como todo mundo, eu uso como todo mundo, eu como o que todo mundo come, né? E isso para a criança, para o adolescente, é ainda maior, porque o filtro emocional, mental, intelectual ainda está em formação, né? Então, continua falando dessa política de confronto. O segundo aspecto é despertar a consciência. Trazer do inconsciente para o consciente. Eu vou explicar. No inconsciente tem muita coisa que a gente está fazendo e não percebe por que está fazendo. O adolescente passa por isso. Eles ficam assim, uau, eu descobri isso, eu não sabia que era isso que acontecia comigo. Um exemplo, quando eu explico para eles do porquê que eles sentem tanto sono na adolescência. Os hormônios estão ali, estão trabalhando, isso cansa. Então meu hormônio cansa. Quando eles descobrem como a coisa funciona, fica mais fácil a tomar a decisão. Não é só isso, é o conjunto, é a integridade de quem lida com eles. Em segundo lugar, ter coragem de trazer à consciência, tornar claro, explicar o porquê as coisas estão acontecendo. Eles ficam, assim, maravilhados, empolgados quando entendem o porquê das coisas. É interessante conversar com eles sobre saúde. Às vezes a gente acha, não posso falar sobre saúde, como é que eu vou falar? Eles não têm interesse. Não têm interesse de saúde. Claro que tem. Explica para eles o porquê da alimentação. Quando você mostra para eles assim, mostrar o visual. Olha, isso aqui, essa é a latinha do refrigerante. Entendeu? Aqui do lado é o tanto de açúcar que tem. Gente, isso impacta a mente dele porque eu entendi a relação. Pode ser que no primeiro momento ele vá tomar o refrigerante, mas vai ser impossível ele tomar o refrigerante sem lembrar.
estou tomando isso aqui tudo de açúcar. Mas se ele não entender o que o açúcar faz com ele, eu só estou tomando isso aqui de açúcar. Então, entende? Quando você explica o porquê das coisas, isso é trazer à consciência o que é que está acontecendo, desperta na mente dele o senso crítico. Peraí, eu não sou obrigado a ser assim. Eu posso ser diferente. É interessante quando você explica assim, a cultura por trás da própria maquiagem, do porquê que no Egito se usava tal coisa. Quando você vai contando a história da cultura e por meio da história, eles, então é por isso que eu faço isso. Quando eles descobrem a razão pela qual estão fazendo as coisas, a mente deles faz assim, opa, eu tenho escolha, eu posso ser diferente, eu não preciso ser assim. Até porque o adolescente, ele quer ser diferente. Claro. Né? Ele não quer ser o que todo mundo é, ele quer ser diferente. Só que está todo mundo querendo tão ser diferente, debaixo de uma política que massacra, que assim, quase não está tendo diferença, né? Tem que estar antenado, assim. Claro que também a gente precisa valorizar aqueles pais que estão preocupados, aqueles professores que estão atentos, o trabalho que é feito nos colégios internos, por exemplo, nos colégios onde a Igreja Adventista administra com 350 jovens, 400 no jovens? internato nós temos 350, cerca de 350 rapazes e moças, que são os que cuidam lá. A minha igreja tem 350 adolescentes. É isso E mesmo. uns 60, 70 adultos lá. E numa comunidade assim, onde se vê tanto adolescente, tanto jovem de perto, a gente vai entendendo também que tem muita gente boa, que tem muito adolescente, sabe, cabeça, muita família bem estruturada, bem administrada, que está trazendo à tona homens e mulheres de verdade, né, de valor, que não estão reproduzindo só ideias e pensamentos. Isso é lindo de ver e a gente precisa validar. Senão fica assim uma coisa assim, está todo mundo perdido, tá todo adolescente está fazendo, né, escolhendo equivocadamente, enfim, toda a família está perdida e não é verdade. Graças a Deus, graças a Deus. E aqui está o consultório de família, pró-família, pró-vida, pró-atitude, pró-decisões certas, caminho certo, com muito trabalho, com muita dedicação, com busca, com conhecimento, com pessoas que estão para ajudar, com escolas boas, com professores dignos, enfim. Tem muita coisa boa ainda, graças a Deus, e há de permanecer assim sempre sobre a face da terra, o sal da terra, né, para iluminar, para fazer a diferença. Aqui no nosso consultório de família, você é sempre muito bem-vindo, obrigada você que está chegando agora. Nós estamos falando sobre o resultado do impacto, né, da literatura, do cinema, da música. Nós falamos bem disso no outro programa e agora a gente está assim, trabalhando um pouco mais de perto. Como é que a gente lida com esse adolescente que você, pai e mãe, diz assim, está muito rebelde, não quer mais ir na igreja, só quer ficar ouvindo música, assistindo, sei lá, filmes, séries, seriados, meu Deus, o que impacto na vida desses meninos. E agora, mãe, pai, como é que você confronta? Como é que você administra isso? Então, já vimos o primeiro ponto, tem que ser confiável, tem que ser íntegro, do ponto de vista que o filho, o adolescente, o jovem sabe que o que você fala, você vive, que ele vê coerência e beleza na tua forma de viver, no teu jeito de viver, é inspirador. O segundo ponto foi... justamente essa questão de você permitir que venha a consciência do adolescente, isso. Conscientize ele, diga, é isso que está acontecendo com você. Perfeito. Tem gente que quando nos ouve falar, por exemplo, do cinema, do filme tal, etc, tal literatura, assim, aí diz assim, eu acho que era melhor não falar nisso, era melhor não falar, porque aí está despertando a curiosidade, antes ele não queria, agora está querendo ver de perto isso. Faz sentido esse medo? Depende como você apresenta. Você pode apresentar só dizendo, olha que coisa legal, vai lá. Ou você desperta o senso crítico. Vários dos meus alunos já chegaram para mim, pastor, tem um negócio que o senhor falou, aquele filme eu nunca mais vou ver. Quando eu vejo tal autor, eu não quero mais. Entendeu? Por quê? Porque eles entenderam o que está por trás da mente. Inclusive, uma das coisas que eu incentivo eles, muitas vezes você não precisa nem ler. Você não precisa ler um livro, nem assistir o filme. Vai estudar sobre o autor. Quando você estuda sobre o autor, você vai saber o que ele pensa, o que está na mente dele. O que está na mente dele é o que ele vai transmitir para você. E quando você torna isso a consciência, ele fala, poxa, isso é senso crítico. Agora, eu também posso apresentar de um jeito muito assim, tá vendo? Olha lá, ó. Por exemplo, quem faz alarme das coisas, assusta por 2, 3 dias, depois vai embora. Por quê? Porque não houve o porquê. Quando você explica o porquê, ele cria o senso crítico
Ele olha para as coisas de outros olhos. Você diz, olha, estão fazendo a sua cabeça, estão moldando o seu inconsciente. Quando eles vêm com aquela música, você percebeu por que você chora naquele momento do filme? Aquela musiquinha chegou bem naquela hora. Sabe aquele momento que deu o silêncio no filme? A próxima frase é a frase que eles querem te ensinar alguma coisa. Quando você fala isso, eles começam, o cérebro fica armado. Isso diminui o impacto, mas não a influência. Diminui o impacto, mas ainda você corre o risco da influência, mas pelo menos você desperta o senso crítico. Ok, essa é a nossa conversa boa aqui hoje com o pastor Denison, apresentador do programa Minha Vez. E se eu te perguntar os horários e dias de exibição do seu programa, você vai lembrar? Vou lembrar. Quais são os dias e horários? De cabeça. O programa inédito passa todos os sábados às 6h30 da tarde. Depois você vai poder repeti-lo na segunda-feira às 2h30 da tarde e na sexta-feira às 9h30 da manhã. E depois fica na internet, né? Todo o tempo na internet, lá no nosso canal do YouTube, que é minhavez.com. Desculpa, é minhavez.tv. Muito bom. Por isso que eu disse, será que porque às vezes a gente tem tantos endereços, tantas informações, né? E aí, quando pergunta de pronto, às vezes eu fico pensando, eu estou no consultório de família ou estou no Centavos? Qual é o canal que eu indico? Enfim, nós vamos dar uma voltinha ali no nosso intervalo, mas já voltamos. Você sabe que até o nosso intervalo é uma bênção para você. E quero te indicar a revista Fique Leve. São princípios básicos para ter qualidade de vida física, mental e espiritual. Esse é o propósito. Eu sempre gosto de fazer você pensar que não é quando nós estamos falando sobre perder peso, não é só por uma questão estética ou por moda ou por manequim ou para o próximo verão. Não, a gente quando fala de atividade física, quando a gente fala de sono, quando a gente fala de boa alimentação, quando a gente fala de fé, confiança, disposição ao sol, nós estamos apresentando a você um conjunto de possibilidades de você desenvolver-se como ser humano do simples para a excelência da vontade de Deus, sabia? Despertar fenômenos de vida, quando a gente é muito atraído pelos fenômenos de morte. Isso é vida. Então, quando a gente incentiva você, quando nós somos motivados a buscar saúde, buscar, sabe, uma vida integral, é para desenvolver fenômenos de vida, porque esse é o plano de Deus para mim e para você. Vai no nosso site, novotempo.com/consultório de família.nt e pede a sua revista. Ou melhor, consultório de família. É isso mesmo. Até já. Bem-vindo, você que chegou agora há pouco aqui na Novo Tempo, no consultório de família. É isso mesmo, nós estamos aqui no nosso cantinho, bem sentados, querendo que você fique muito à vontade, querendo que você sinta-se bem-vindo sempre ao nosso encontro aqui no consultório de família, para falar de educação, de relacionamento, de saúde, de vida, para falar de você, para pensar no que a vida tem de melhor, família, relacionamento, saúde mental, física, emocional. Isso tudo aqui no consultório de família. Bem-vindo! E hoje nós estamos falando especialmente para os pais, educadores e para os adolescentes. Isso mesmo, para os mais novinhos. Eu sei que durante o programa vai despertando algumas perguntas, alguns questionamentos. Manda para a gente, deixa ali o seu recadinho na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. O site para pedir a revista Fique Leve é novotempo.com/consultório de família. É isso, novotempo.com/consultório de família. E a nossa página no Face, você vai lá no Face e diz assim, Darleide, eu quero receber a revista. Aí eu vou dizer, é lá no site que você precisa pedir, porque lá você encontra um formulário para preencher e manda para a gente eletronicamente, a gente manda para você pelo correio e estamos felizes da vida em deixar em suas mãos um conteúdo com qualidade e muito amor. Eu aproveito para agradecer aos que são anjos da esperança, aos que são participantes aqui desse trabalho com a gente, sabe? Desse lugar em que estou, essa câmera que está diante de mim, esse sofá em que estou sentada, a vinda do meu convidado, esse copo com água, tudo tem a ver com você que é anjo da esperança. Tem teu
apoio, tem teu apoio por oração, por divulgação da Novo Tempo e, claro, também por sua ajuda financeira. Isso é de dizer assim a todo tempo, muito obrigada por acreditar no nosso trabalho. E você pode ficar pensando, deve ser só as pessoas da Igreja Adventista que... Não, é muita gente de outras denominações, gente sem religião, que acredita na família, que acredita, sabe, que a fé faz diferença e que são anjos da esperança. Beijo para vocês todos, muito obrigada. E você que ainda não é, fica a dica, tá? Vamos continuando aqui a nossa conversa com o pastor Denison. Levantamos, então, 2 pontos que precisam ser considerados na hora de confrontar um jovem, um adolescente. Eu acabo achando que serve para todo mundo, né? Ser confiável, etc. Você me disse que falta a gente falar sobre linguagem. Exatamente. Aí eu estou aqui pensando, pastor, às vezes com um adolescente e tal, tá lá um pastor pregando Bíblia, ou então o pai fazendo sermão, a mãe desce o sermão, e ele assim, tá, A gente erra na linguagem, na forma de falar? Talvez, acho, a opinião minha, seja o nosso maior pecado. Se você olhar até o próprio Deus, ele sempre usou uma linguagem totalmente envolvente. Para pensar, como é que era uma pessoa ir até o santuário, levando um cordeirinho, para poder sacrificar aquele cordeirinho, para poder lembrá-lo de que o erro dele custou a vida de alguém. Isso era totalmente envolvente. Isso era inesquecível. Pensa a criança de 12 anos, o adolescente com 12 anos, que pela primeira vez vai ao santuário levar. Assim era nos tempos bíblicos. Deus nos ensinou a usarmos a linguagem do momento. A linguagem do momento não significa falar de qualquer jeito ou usar gírias. Não tem que ver com isso. Não é necessário usar gírias, mas é estar atento aos elementos que fazem com que as coisas se tornem mais envolventes. Poxa, basta olhar como é que o cinema está ensinando, como é que a literatura está ensinando. Primeira coisa, eles usam histórias. Histórias. Conte histórias reais, conte histórias verdadeiras, histórias de pessoas que passaram por aquilo que eles estão passando. Mostre com fatos reais aquilo que faz a diferença ou não na vida das pessoas. Interessante que se você der uma olhadinha na internet, você encontra isso, viu? Dá uma pesquisadinha na internet sobre qual é a literatura mais lida pelos adolescentes. Tem uma matéria, um artigo interessante, um dos primeiros, quando você procura no Google, já aparece lá. Se não me falha a memória, é sala de imprensa no local. Muito interessante o artigo, onde mostra que os adolescentes estão em busca de histórias reais. Então, as fantasias hoje são vendidas como histórias reais. O que eles conseguiram? Colocar um ar de realidade, um toque de realidade na fantasia. A armadura do soldado, a espada que entra no corpo da pessoa e tal. Eles constroem, descrevem nos mínimos detalhes para que o adolescente entenda que aquilo é real. Quando ele entende que aquilo é real, aquilo vai sendo processado dia a dia. Vão vindo as sugestões. Poxa, aquele livro falou aquilo. Naquele programa de televisão eu vi um negócio parecido. Esses dias estavam andando com um adolescente, um dos meus alunos. Pastor, eu queria muito comprar aquele negócio. Mas por quê? Não, eu vi essa marca em algum lugar, eu não lembro onde. Não lembro onde, eu vi em algum lugar. Mas ele foi convencido. Ele comprou e ficou ali, estava tentando lembrar onde é que foi que eu vi esse negócio. Eu vi esse negócio em algum lugar. Lembrei, um seriado. E os seriados, eles têm, assim, uma questão muito talvez até mais perigosa. O filme, ele tem lá 2 horas, hoje 2 horas e 40, um filme, mandou a mensagem. O seriado não, ele vai lhe mandando e enviando a mensagem repetidamente. Sem você perceber, você está vivendo o mundo do seriado. Seriado e novela é a mesma coisa, não muda nada, só muda o nome do negócio, é a mesma coisa. É uma série, né? É uma capítulos, série, uma história. Capítulos, a história que te envolve, eu faço parte dessa história. Essa é uma outra característica. Os adolescentes, eles gostam de histórias que o envolvam. Isso me lembra a minha vida, isso é parecido com o que eu estou vivendo. Se você pegar os temas mais lidos e vistos no cinema, tem que ver com isso. Adolescentes com câncer, por quê? Não sei se no último programa a gente conversou, o adolescente tem um fascínio pelo assunto da morte, porque nem ele mesmo sabe que tem. Ele está descobrindo o conceito da morte. A criança num velório, ela corre para um lado, corre para o outro, brinca e chora porque você está chorando. O adolescente está questionando o que está acontecendo, para onde foi esta pessoa, sabe? Vem todos os conceitos por trás, porque aquilo já começa a mexer com o seu jeito de ser.
Então, quando se envolve todas essas histórias, poxa, e se eu ficar doente? E se eu perder a minha namorada? E se o meu namorado? Então, quando começa a ter essa história envolvida com o meu universo pessoal, meu mundo na escola, outro dia uma adolescente falou para mim assim, eu não quero mais ficar aqui no colégio. Por quê? Porque aqui eu achei que eu ia ser livre para poder viver a vida da malhação e tal, não sei, do programa, não sei do que. Eu quero viver aquele mundo, aquele universo. Aqui eu não estou conseguindo viver. Entende? Então, quando você usa essa linguagem, a história que envolve o adolescente, isso envolve também um momento. Geralmente a gente costuma bater de frente com ele o quê? Na hora. Espera, deixa processar, você não está calmo o suficiente para contar uma boa história. Quando a gente está nervoso, a nossa linguagem não é boa. Quando a gente está nervoso, quando a gente está fora do nosso normal, a gente vai dizer coisas que a gente vai se arrepender, a gente vai machucar mais ainda. Então, num bom momento, conte uma boa história. Agora vem um outro detalhe. Pai e mãe. Contar histórias só na adolescência, ela vai perguntar, agora você vai me contar história? Você podia ter me contado quando eu era criança, quando eu era menor, mas não, você nunca tinha tempo para mim, agora você tem tempo para me contar histórias? É isso que o adolescente vai raciocinar. E esse é a grande questão. Comece a contar histórias desde pequenininho. Meu prazer é, antes de dormir, eu ir lá, deitar na cama ao lado da cama do meu filhão Arthur, um beijão para você, filhão, deitar ao lado dele e contar histórias. Histórias da Bíblia, histórias reais. Tem alguns grandes missionários, Henry Fareiben, eu gosto de ler histórias dele. Ele fica fascinado, eu quero esse universo também para mim. É assim que funciona. Comece cedo contando histórias, porque as histórias envolvem, por isso a mídia usa história. Você já viu um grande documentário fazendo sucesso na vida dos adolescentes? Dificilmente. Mas os filmes são documentários. Documentários que estão sugerindo conceitos, um estilo de vida, um jeito de ser. Que vem carregado de mais emoção. É lógico. Né? Tem essa linguagem. Teve uma frase sua que me chamou a atenção e agora me vem à memória. E eu peço até que vou te dar esse gancho para você elaborar essa ideia, porque eu acho importante. Quando você disse assim, olha, a gente acaba copiando a linguagem do cinema, a linguagem da literatura, né, do romance, etc, etc. A gente precisa aprender com eles. Aí isso me acende uma luz, assim, a gente realmente precisa aprender com eles? E onde foi que eles aprenderam? Como foi que eles chegaram a esse conhecimento de que trabalhar a história, a emoção, o mistério, a luz, a música, sabe, o ambiente, a roupa... Como foi que eles aprenderam e aplicam essa técnica de maneira quase que 100% positiva, com alcance positivo em termos de influência? Porque eles são assertivos. É porque eles acertam, e é nesse ponto que nós temos que aprender com eles, eles acertam porque foram na fonte correta. Então nós estamos falando, nós precisamos aprender com eles, nós pais, nós professores, professores, nós igreja, nós pastores, tudo. nós... Exatamente. Precisamos aprender. Quando falo nós, é nós que lidamos com garotos e garotas, com adolescentes, juvenis, precisamos aprender com eles em que sentido? Eles foram na fonte certa. Só que eles não contam pra gente. Basta olhar como Deus se comunicou com o ser humano. Satanás, ele é muito sutil porque ele faz a mesma coisa. A arte dele não é justamente disfarçar ou manipular as coisas que Deus disse desde o primeiro engano. Não foi assim que Deus disse? Ele pega o que Deus, a linguagem divina, e mistura ela. E transforma ela com o recado dele. Por que Deus mandava destruir todos os santuários dos pagãos? Deus falava assim, acaba com tudo, acaba com os altos. Por quê? O inimigo começou a usar a linguagem que Deus queria que eles tivessem aprendido, que Deus queria transmitir, e usou com os cultos deles. Mas o que ele colocou como elemento aí que vem sempre o segredo do inimigo? Sempre tinha sensualidade no meio. O culto dos pagãos eram cultos sensuais. Isso envolvia o povo de Deus. E o povo de Deus ficava perdido nos conceitos que Deus queria que eles não aprendessem. Então, quando eu digo de aprender com eles, é aprender a usar a fonte correta.
Deus já nos ensinou. Aprender a ser assertivo, Assertivos. pontual. Eu não tenho que sair de modo irado, tentando consertar todas as coisas. E essa é uma das imagens que o inimigo pinta de Deus. Olha, Deus como Deus é irado, Deus está se revoltando contra vocês. E era uma das culturas dos pagãos. Os deuses estão nervosos, então nós temos que acalmar os deuses. Aí vamos oferecer coisas a eles. A mesma coisa a gente acaba fazendo sem perceber. Nós corremos o risco de cometer os mesmos erros que o próprio povo de Deus do passado, que é não prestar atenção na linguagem de Deus. Interessante, a conselheira Ellen White, no livro dela, O Desejado de Todas as Nações, ela descreve com muita propriedade a parte histórica de como foi a vida de Jesus, os primeiros momentos da vida de Jesus. E uma das expressões que ela usa, que é muito forte, é que muitos líderes da época estavam fazendo todos os rituais sem perceber o simbolismo e o significado por trás. E nisto eles perderam a mensagem. Por isso, olha como o negócio é sério, por isso muitos não estavam mais esperando o Messias, quando ele veio a primeira vez. A Bíblia promete que o Messias voltará a segunda vez. E agora estão aí, todo mundo aí correndo para um lado e para o outro, atrás das fantasias e não estão voltando à origem da mensagem, onde há um Salvador que morreu por você e vai voltar para lhe buscar. Então, perceba como a artimanha ainda é a mesma, não mudou. O que mudou talvez foi a estratégia. Quando eu digo de aprender com eles, é aprender a usarmos a estratégia de Deus e não abrirmos mão da estratégia de Deus. Conte histórias, ilustre com seus filhos. Posso contar o que aconteceu comigo quando criança? Por favor. Quando eu era criança, nesse período de Natal, de festa de Natal, presentes para cá, presentes para lá, eu e meus irmãos nós queríamos muito presente. Meus pais falaram assim, olha, antes disso nós gostaríamos que vocês fizessem uma visita com a gente. Aí meu pai me levou para um lugar onde haviam crianças órfãs, um orfanato, crianças que não tinham os pais e estavam tendo uma visão de Natal diferente da nossa. Muitos não tinham nem o que comer direito. Você acha que essa cabeça infantil esqueceu? Verdade. Eu carrego isso até hoje. Porque meus pais tiveram a grande inteligência de me envolver na realidade. Me envolver na realidade de tal forma que é isso então é por isso que eu não devo jogar comida fora. Eu estou preocupado com o meu presente quando tem crianças que não têm um presente. Então, e às vezes o caminho mais fácil para a gente qual é? Dar bronca, né? Agora você me fez pensar, abrir uma janelinha aqui para eu pensar no seguinte. Às vezes nós também, pais e professores, educadores, a gente acaba também colocando a criança numa redoma e cercada de fantasias. Obviamente que a linguagem que a criança entende, pensando, só foi uma janelinha que eu abri, que a criança entende, é uma linguagem lúdica, é uma linguagem que ela entende por conta do seu processo de aprendizagem ainda, é óbvio. Mas a gente não pode desconectá-la da realidade. Tem que ter sempre um laço, um link com a realidade. A realidade não pode ser uma criança ensinada, sabe, numa redoma de assim, do conto de fadas, sabe, da princesinha, tal, ninguém sofre, ninguém morre, um parente morreu na família, não conta, protege. Tem que ter um jeito, uma maneira, um cuidado, claro, mas não desconecte seu filho da realidade. Não crie crianças mimadas, sabe? Crianças que a linguagem que elas entendem é a linguagem do mimimi, sabe? Ai, que dozinha, coitadinho, mimimi. A vida não tem mimimi quando fala com a gente na dureza, sabe? Então tenha muito cuidado, seja delicado na maneira, mas não desvincule seu filho dessa realidade. Enche de presentes. Um dia um pai me procurou e aí falou assim, Darleide, você tem uma filha e parece que deu certo. Graças a Deus. E ele dizia assim, eu olho para o seu modelo e sua filha e etc. E aí eu lembro que ali na nossa conversa, informalmente, uma das coisas que eu disse para ele foi, não mima, não enche de presente, não faz tudo o que quer, evita festas de aniversário onde tenha vários súditos ali ao redor levando presentes e todos, sabe, se lançam para atender os seus desejos. A mãe corre para cá, o pai corre para colar, a família, porque neném, porque filhinho. A gente não para pensar que muitas vezes essa nossa linguagem é perniciosa. Aí a gente vê ali uma adolescente cercado de fantasia e diz assim, olha, perdido. Mas quem foi que se perdeu primeiro? Foi pai e mãe, né? Outra coisa, relacionado a
ao acesso que os nossos filhos têm a filmes, a seriados, enfim, a tecnologia facilita muito, cai a responsabilidade nos pais também, nos professores, cai a responsabilidade, né? Porque isso não cai do céu no colo deles, se não foi pai e mãe que jogou ali, ó, no colo deles e deu acesso mais fácil a isso. O ideal, na verdade, é que eles tenham o mínimo de contato com esse assunto. Agora, dizer também que vou proibir, eu estou sendo... É impossível, não tem como. Mas um dia desses, até interessante tocar nesse assunto, uma das mães, numa das palestras que estava dando, me procurou assim, pastor, o que eu faço? A minha filha colocou senha no celular e ela não quer me passar a senha do celular dela. Eu falei, mãe, sua filha está dizendo que não confia na senhora. O problema não é a senha do celular. Em primeiro lugar, sua filha está dizendo que não confia na senhora. Se a senhora for de confiança, ela vai lhe dar a senha. Agora, segundo ponto, mãe, quem comprou o celular para ela? Então, Ela trabalha para ter esse celular? Ela já tem o próprio dinheiro. Então, às vezes, as pessoas transportam algumas responsabilidades, seja para a escola, seja para a igreja, seja para qualquer outro lugar, às vezes até para os próprios filhos, quando a responsabilidade é deles. Então, colocar limites. É muito importante essa questão de colocar. Antigamente a gente falava assim, né? Tinha até os conselhos. Coloque o computador na sala, num lugar visível, até porque o computador era um negócio grande, né? Era fácil de você escondê-lo. Hoje, está no celular. Está no celular. Eles estão mandando vídeos um para o outro, histórias um para o outro. O que são os vídeos que eles mandam? Histórias, gente. As histórias deles, Histórias as histórias deles, exatamente. Agora, até que ponto eu consigo controlar isso? Voltamos ao ponto inicial. Onde há confiança, gente, tudo flui melhor. Tudo flui melhor. Agora, eu preciso também dizer, não sei se eu preciso, mas eu posso dizer, que esse pai e essa mãe até podem ser confiáveis, mas esse menino e essa menina pisou numa armadilha em que ele se tornou desconfiado porque ele sabe que está aprontando e sabe que mãe e pai são de tamanha confiança em aspectos de corrigir, de serem, né, terem autoridades de maneira adequada e tal, mas ele está no erro. Menino é esperto, menina é criança, bebê de colo, sabe quando faz coisa errada. Eu já vi bebezinho assim, mamando, dá uma mordida no seio da mãe e ele para e olha para ela como que diz assim, fiz coisa errada, né? Imagina um adolescente. Então, esse menino e essa menina também já influenciado e desconfiado. Mas eu diria assim, como assim põe senha no celular? E continua tendo um celular? Pois é. Porque lá em casa, mamãe já tinha pego o celular, já não tinha celular. Eu não tenho senha e você não tem celular. Olha que legal, estamos em paz, né? É assim que funciona. Agora, essa é a questão, se houve o diálogo, se colocaram-se as regras antes, nada contra em dar um celular para o seu filho. Agora, que celular você vai dar? O celular é para quê? É para o seu filho estar conectado à internet? Então, você saiba, tenha plena consciência que você está dando uma arma para o seu filho. O celular é para o seu filho falar com você? Tem esses que ligam. Né? Gente, olha, tem telefone que faz ligação, viu? Tem telefone que serve para você ligar. E só ligar. Só ligar. Então, tudo depende desse grau de confiança que foi construído entre pais e filhos e tudo mais. Agora, é óbvio, isso aí, não preciso nem ficar aqui chovendo no molhado. Isso é fato, não precisa nem brincar com esse assunto. Criança vê violência, vai fazer o quê? Violência. Esse dia estava lá na escola, estava um garotinho lá, pequenininho lá, estava sozinho brincando assim, E eu fiquei olhando para ele assim, tentando olhar assim de longe para onde é que ele estava, ele olhou para mim, Eu olhei para o outro, ele estava brincando assim de lutinha com um amigo que estava do lado de lá do corredor. Aí você já logo percebe, o mundo virtual. Crianças de 6, 7 anos de idade já estão brincando de jogos eletrônicos e transportam isso para as brincadeiras. No mundo virtual é isso também, é um que jogo o cérebro online. não faz diferença, não né? Faz, o virtual e o real, o cérebro entende. É real, então os movimentos estão ali na realidade, como ela foi construída na mente. Né? Inclusive, eu fiquei assustado, fazendo uma pesquisa sobre a literatura, né, de infanto-juvenil e tudo mais, se descobriu um livro que é para criança, um livro feito para criança de 6 a 8 anos de idade. O título do livro, O Jogo Infinito, a Doutrina da Morte. É o mesmo autor de um que faz sucesso com os adolescentes. Então, o camarada é esperto. Eu já ganhei a criança, quando ele virar adolescente, ele vai ler aquele meu que já ficou velho. Essa é a jogada dos camaradas. É um livro para adolescente que já está fazendo sucesso e tudo mais, tal, mas ele começou a doutrinar quando? Quando tinha 6 a 8 anos de idade. Eu fui ler a primeira página do livro,
Porque assim que você começa lendo, que geralmente o que eu leio é o primeiro parágrafo, eu já sei qual é o assunto do livro. Eu desafio meus alunos a fazerem isso. Lê o primeiro parágrafo, você vai saber onde é que o livro vai chegar. O primeiro parágrafo já está dizendo o que ele quer. Tem um aí que é super famoso, que começa com um texto bíblico falando da morte. Primeira frase, eu nunca pensei como morreria. É o Crepúsculo, todo mundo está lendo por aí. Está falando qual é o assunto do livro. Morte. Morte, Guerra dos Tronos. Qual é o primeiro parágrafo? Você tem medo dos mortos? Primeiro parágrafo. Você tem medo dos mortos? Esse camarada, ele começa um filme para criança, mostrando que a criança está lá no mundo virtual e o mundo real. E o primeiro parágrafo é um garoto ajudando uma moça que vai cometer suicídio. Poxa, um livro para crianças de 6 a 8 anos, suicídio. Então percebam como essas coisas são perigosas, as ideias vão indo, isso vai moldando o jeito de pensar, e aí vem as decisões que nós começamos a falar. As decisões são tomadas por coisas que eu vou sugerindo à minha mente ao longo do tempo. Então, cuidado com a literatura, cuidado com o filme. Quanto mais cedo você coloca a criança em contato com isso, mais cedo a criança vai absorver os conceitos e o comportamento vai revelar. Eu lembro os desenhinhos inocentes da minha época. Era um passarinho que batia em todo mundo, era um passarinho que continua batendo até hoje, saía caindo para tudo quanto é lado, saía correndo e caía para tudo quanto é lado, o coiotezinho lá nunca morre. A criança começa a ter uma relação de o que é perigoso não é perigoso. Aí entra a adolescência onde a aventura, agora chegou o meu momento, agora eu sou livre, agora eu consigo, eu posso. Ele se depara com um filme que ensina que os rebeldes são os mocinhos. É isso que eu quero para a minha vida. Perceba como é sugestivo e esse é o perigo. Eu começo cedo, formato a minha mente, nem percebi. Denilson, é sugestivo também para os adultos, não? Claro. Eu vejo assim, jovens já maduros, jovens adultos, que assim, parece que também não tem filtro. Assiste. Chega do trabalho em casa, filme. Tem que assistir filme, assiste vários filmes. Assim, a conversa entre os jovens adultos, o seriado. Cara, terminou aquele, começou aquele outro e tal. A gente está falando aqui porque nós escolhemos falar para esse público, que é o seu trabalho mais direto com eles. O Minha Vez trabalha falando com eles, né? O programa Minha Vez aqui na Novo Tempo. O seu trabalho é com adolescentes, é com o jovem, então nós focamos nisso. Mas terminando o programa, eu sei que você aí de casa sabe do que nós estamos falando, mesmo sendo adulto. Né? Que no final de semana, às vezes eu fico atenta, por exemplo, à comunidade da nossa igreja, que tem atividades religiosas mais específicas no sábado, né? Por ser o 7º dia, e que nós observamos como está escrito na palavra de Deus, e cremos que não mudou. Mas assim, aí à noite, o jovem, e agora? O que a gente vai fazer? Passamos o dia na igreja, cantamos, louvamos. Ai, que dia bom, muito bom. O que vai fazer agora? Vamos assistir um filme. Termina um filme, começa outro filme, termina outro, viu 3, 4, 5 horas da manhã. A minha pergunta, vem cá, deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Do que Deus plantou na tua alma durante o dia? Do que Deus deixou, do que a palavra de Deus deixou como semente no teu coração? Sabe o que você acaba fazendo sem perceber ou percebendo, mas não de modo, sabe, mal, assim, intencional. Você se permite que a sua mente seja aberta para o maldito vir e arrancar as sementes que foram deixadas no teu coração e plantar outras. Presta atenção na tua vida espiritual. Presta atenção na tua linguagem. Presta atenção no teu convívio com o Espírito Santo. Presta atenção se você tem crescido na tua vida espiritual, tem orado mais, tem tido mais prazer em ler a palavra de Deus. Você considera um jejum, você considera um tempo de um alimento espiritual mais forte, mais consistente? Ou tudo para você é ir à igreja, sentar no banco, ouvir um sermão, cumprir um dever e tocar a tua vida, porque mais tarde tem shopping, tem cinema, tem filme, tem novela, tem pipoca, tem galera, tem o que deixa a noite vir. Está crescendo espiritualmente? Então, seja você pai, mãe, adolescente, menino, menina, adulto, jovem, adulto, sabe? Pensa, o que você está deixando aqui dentro da sua cabeça te faz crescer, te faz maior em termos de crescimento espiritual, que é o que mais conta para distinguir os valores da vida? Pensa nisso. Pastor, muito obrigada, viu? Muito bom ter você aqui. Obrigada por sua contribuição.
Eu que agradeço o privilégio de poder repartir um pouquinho desse assunto que gosto tanto de falar com você e com o pessoal de casa. Obrigada, pastor Denison Cavalcante, aqui com a gente no programa de hoje. Ele que é pastor do IABC, Instituto Adventista Brasil Central. Beijo para todos vocês que estiveram com a gente até agora. A gente tem encontro marcado, você sabe, toda semana, toda terça às 9 da noite ao vivo, mas temos os horários alternativos e a gente então tem a oportunidade até de rever, de aprender mais de perto. Um beijo e até semana que vem.